Dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Como? Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. Por exemplo, Adão e Eva, eles devem ter vivido numa bolha. O fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão... Mas assim, galera, o que o Caio e o Fábio não falou pra vocês é que antes dessa terra aí, existiam outras terras, tá? Antes mesmo da criação do jardim. Quer ver? Olha só. No versículo 10 do capítulo 2 vai dizer o seguinte, ó. Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chamava-se Fizon, rodear da terra de Évila. Então, que terra de Évila é essa? Né? Então, estou falando de outro território, onde há ouro, e puro ouro, onde é terra na qual se encontra o bidélio e a pedra ônix. O segundo rio chama-se Gion, rodeia toda a terra de Cuxi. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio, Eufrate. Yahvé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então aí continua, né? Mas então, existiam outras terras. Então ali não é criação da humanidade, não é criação do planeta, não é criação de nada disso. Isso é só uma alegoria, é só uma história alegórica para a criação da nação de Israel, para o território de Israel e para o povo de Deus. É só uma alegoria. Tá? É só isso. Não tem nada demais aí. Não tem alienígena, não tem nada aí na história. E Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá. Como, por exemplo, no capítulo 6. Outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes. Seres desproporcionais que estão sendo achados há muitos anos. Ó, essa imagem aqui dos gigantes, aqui é uma imagem de Photoshop, tá? É uma imagem fake. Isso aqui não tem nada de real não, tá? Isso aqui é uma montagem. Que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público. Mas como é que ele soube essa informação? Como é que ele soube disso? Se não deixa vir a público, como é que ele teve acesso a essa informação? Qual é a evidência dele? Qual a fonte dele? Entende? Uma coisa é você falar algo embasado em evidência. Outra coisa é você falar alguma coisa com achismo da cabeça. Isso aí é somente uma teoria da conspiração. Essas fotos de gigantes que circulam por aí, é tudo filmagem, a maioria, se eu não me engano, era de um concurso de Photoshop, tá? Essas questões aí de que a arqueologia encobre, ele é um especial, ele é da CIA, ele é do Pentágono, tem acesso a informações secretas, ele é ele é do Mossad, ele é do Mossad de Israel, aí complica, né? Eu acho que ele é o agente secreto do Mossad, acho que ele descobriu, né, galera? Por isso que ele está tendo acesso a informações privilegiadas sobre a descoberta de gigantes, né? Aí complica. E esses gigantes aí da Bíblia, galera, eram os homens poderosos, eram reis, né? Governantes poderosos, é isso que significa. Aí a galera crente tem que literalizar tudo, né? Aí complica. E isso de estar na Bíblia, por exemplo, assim, essas contradições, como é que... se ali era o primeiro povo, como é que tinha povo antes, né? Ou como é que tinha outros povos? É que a galera não entende que a Bíblia... ela é um mito de ressignificação, galera. Não tem nada de real ali não. Quer ver? Olha só. No capítulo 11 de Gênesis é que vai acontecer a Torre de Babel, não é isso? Onde vai confundir as línguas de todo mundo. No capítulo 11. Aí eu vou pegar minha Bíblia aqui e a gente vai aqui, ó, no capítulo 10. Capítulo 10 de Gênesis, aí você vem aqui, ó, a partir do versículo 5, ó. A partir deles faz-se dispersão nas ilhas das nações. Ué, nações? Esses foram os filhos de Jafé, segundo suas terras, e cada qual segundo a sua língua, segundo o seu clã e segundo suas nações. Então, segundo a sua língua. Então, repare, existiam outros idiomas, outras línguas, antes do capítulo 11, sendo que no capítulo 11 que vai falar
que teve a separação das línguas. Então, já existiam povos, já existiam outras línguas, já existia tudo isso. Só que o livro ali, ele é feito num formato mitológico para trazer algum ensinamento. E a galera não entende isso, cara. E a galera fica aí confusa. Beleza, quer literalizar um texto que é alegórico. Aí complica, né? Dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador. Rapaz, se um arqueólogo, entenda isso, se um arqueólogo, um pesquisador, ele descobre que de fato existiram gigantes, ele não vai ocultar isso. Ele vai anunciar isso para o mundo inteiro, porque ele vai ficar famosíssimo, vai aparecer em várias revistas, vai ganhar muito dinheiro, muita grana. Aí, o que tem que criar na cabeça da galera? Tem que criar que todo arqueólogo é acompanhado por um agente da MIB, Homens de Preto, né? Que vai falar assim, ó, o que você descobriu aí? Ah, uma múmia? Múmia, beleza. Aí, beleza, o cara descobriu a múmia, pode divulgar. O que você descobriu aí? Ah, um barco. Beleza, isso aí pode contar. Aí descobri aqui o ossado de gigante. Opa, meu irmão, aí não pode contar não. Aí não pode divulgar, aí complica, né? Aí vê o cara da MIB lá, usa o neuralizador e apaga a memória do cara. É a teoria da conspiração que se cria, né? Tem que criar, porque senão essas histórias aí não descem, não engana ninguém. É ortodoxo, eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Todos os mitos dos povos contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram. Não, eles contam as histórias parecidas por causa de um motivo simples. O povo ali no Mediterrâneo, eles eram colonizados, conquistados, ou adivinham, ou tinham comércio com outros povos que tinham essas histórias. E eles recontavam essas histórias no seu mito. Por exemplo, o início de Gênesis é uma réplica clara do Enuma Elis da Babilônia, onde os israelitas estavam cativos. Então eles ouviram as histórias babilônicas e transmitiram ela, né, transsignificaram ela para a sua realidade. Por isso que você vê que são histórias iguais. Epopeia de Gilgamesh, a mesma coisa. Então são histórias mais antigas que o povo depois, né, pega aquelas histórias e transsignifica com os seus personagens, com o seu mito. Tá? Se não fosse assim, seriam sempre os mesmos nomes, seriam os mesmos deuses, seriam os mesmos locais, e não são, né? Agora, não se comunicaram e inventaram tudo coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E não, diz aí, lá o texto de Gênesis, ora, naquele... Aí eu quero saber que povos são esses aí que separados... Ele tá querendo dar a entender que tinha Pangeia Sermiona, é isso? E que tem os povos passados falando as mesmas histórias. Então cadê quando chegaram aqui no Brasil, por que tiveram que introduzir Jesus, introduzir Yarvá para as tribos? Teve que vir os tais do jesuíta, né? Teve que vir os caras com bala de tiro mesmo, né? Dar tiro nos caras, chicotada, e converter os caras cristãos, velho. Nas Américas inteiras. Por que não chegou aqui? Eles já sabiam quem era Jesus, já sabiam quem era Yahvé, já sabia quem era Abraão. Por que não sabia? Não. Teve que chegar aqui e transsignificar, né, fazer ali uma aculturação, fazer um sincretismo religioso entre a religião dos nativos com dos invasores. Aí ele está falando que não, chegou aqui, eram as mesmas histórias. Pode ter elementos que são comuns nas histórias, por exemplo, assim, eles contarem histórias das estrelas, porque no mundo antigo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso, eles ficavam olhando para o céu e imaginando coisas. Então eles imaginavam o que eram as estrelas, etc, etc. Pode ser isso? Pode. Pode ter histórias deles imaginando, tipo assim, com algum animal que seria comum nas duas regiões, tipo, por exemplo, assim, serpente. Pode, entende? Agora, dizer que é a mesma história... Então quando chegava numa tribo canibal, essa tribo canibal... Ela tava fazendo um ritual ensinado pro Yarvá, é isso? Caraca, complica, hein? Complica, hein, Caio Fábio?
tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes. O texto de Gênesis diz que eles corromperam toda criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado. Aonde que está isso na Bíblia? Que eles fizeram experimentos? Qual o capítulo disso aí, ô Caio Fábio? Essa eu fiquei curioso, eu queria saber. Aonde que está dizendo na Bíblia que fizeram experimentos possíveis e imagináveis com os animais, com os seres humanos aqui na Terra, cara? Que isso, velho? Que loucura. Criaturas vivas, eles as desconfiguraram. É o quê? Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. Você vai ver. Cara, tem tanto códice que tem coisa que hoje não está na sua Bíblia, que antes estava e que agora não está. Por exemplo, assim, ó. Se você pegar o Apocalipse tem códice que não tava. E hoje tá na sua Bíblia, né? E agora? Tem, por exemplo, se eu não me engano, é o Pastor de Hermas. Tava na Bíblia e agora não tá. Tava em códice e não tava. É a Epístola de Clemente. Tinha códice que tinha e que agora não tem. Então, tipo, olha como é que é selecionado, né? Como é que ele vai selecionando. Ah, por que deixou o Enoque separado? Entende? Então, complica, né? Ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Aí deveria ter pelo menos um fóssil disso, né? De um metade homem, metade animal, né? Deveria ter pelo menos um fóssil disso. Aí entra a teoria da conspiração, né? Não, que aí a arqueologia tá ocultando, né? Aí complicou, né, galera? Entendeu? Aí é complicado, hein, Caio Fábio? Aí não tem condições. Então era experimento genético isso. Não era só mitologia, não. Então realmente existiu o Horus, um homem com corpo humano e cabeça de águia. Aqueles querubim da Bíblia, que tem cabeça de boi, né? De leão, essas porra aí de humano, né? Isso aí existiu também. Rapaz, é cada uma. Você vê, por exemplo, Flávio Joséfos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que escreveu. Então quer dizer que tem um judeu que sobreviveu entre os romanos contando histórias pró-Roma, é isso? Beleza. Reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco. Ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade. É o quê? Não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi o resetting. Primeiro que não teve dilúvio nenhum, galera. Você vai em qualquer camada geológica e não tem nenhum registro ali de inundação.
Tem gente que fala que as camadas geológicas, elas são o próprio dilúvio, né? Só que você tem um problema, tem ali irídio. Só que irídio são componentes extremamente densos, era para estar nas últimas camadas. E elas não estão, elas estão em camadas intermediárias. Então isso descarta qualquer hipótese das camadas geológicas serem feitas ali no próprio dilúvio, porque deveria estar as camadas que são mais densas embaixo das menos densas, né? E não é o que acontece, a gente vê camadas mais densas nas camadas intermediárias ou superiores. Então isso aí descarta qualquer hipótese de dilúvio. E não. Mitologia grega é mitologia, tá, galera? Mitologia egípcia, mitologia romana, mitologia ali dos vikings, né? Dos vikings, tudo isso aí é mitologia, tá? Esquece, não tem nada de real ali. No máximo um everemismo, que seria tipo assim, um rei que foi transformado em Deus, alguma coisa assim nesse sentido. Fora isso é tudo mito. Isso aí que ele tá falando tem fonte de algum lugar? Não. Entende? Apesar de que existem evidências de que alguns textos bíblicos podem ter recebido influência helenística, tá? Do mundo grego. Existem até obras que vão tratar sobre isso. Por acaso eu tenho uma aqui em mãos que é Argonautas do Deserto, onde ele vai mostrando, né, que muitas histórias que são da mitologia grega estão ressignificadas no mito bíblico. Dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Meus amigos, é complicado, né? Para defender a Bíblia tem que inventar lorota, tem que falar de teoria da conspiração, que senão não tem jeito, cara. Não tem como defender a Bíblia, entendeu? Não, é complicado demais. Aí complica muito, entendeu? Aí você tem que inventar que eles não querem que saiba a verdade, que eles estão ocultando tudo. O governo, ele não quer que você saiba a verdade, entendeu? Então tem que inventar essas coisas aí, porque senão não sustenta as histórias bíblicas. Aí agora, por causa dessa fama aí, dessa notoriedade que tá tendo, essas paradas de UFO, né, UAP, essas paradas que a gente tá vendo na mídia direto, sendo bombardeada, a galera pega o hype disso daí e significa que os mitos bíblicos agora não são mais sobre mitologias antigas, agora são sobre alienígena. Jesus, na verdade, não saiu voando sobre as nuvens, né? Jesus foi abduzido. E aí eles vão inventando e renovando o mito, né? Porque senão chega uma hora que as pessoas olham tudo aquilo ali e falam, rapaz, não tem como acreditar em cobra falante. Cobra falante daqui a pouco vai ser um dispositivo tecnológico que botou no animal, né? E esse animal ficou falando, né? A jumenta também, deve ser isso. O grande peixe, na verdade foi aqueles OVNIs submarinos, né? Foi um OVNI submarino que pegou Jonas, né? Não tem nada a ver com o mito de Dagon, não tem nada a ver com isso não. Foi um submarino, esses OVNIs submarinos, que é Ógene, eu acho, né? Pegou ali o Jonas e depois jogou na Terra. Deve ser um negócio desse, né? Daqui a pouco eu vou falar isso. Eu tô dando ideia aqui ainda, né? Ainda tô dando ideia. Falando de Jesus sendo abduzido, de Jonas ser um submarino. Então se vocês verem essa ideia por aí, saibam que foi eu que inventei, tá? Pra não cair de direitos autorais. Então é isso, galera. Um abraço pra vocês. Fui! Tchau, tchau! Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like e comenta. Valeu!